Bom dia, Vascaíno, bom dia, Vascaína, sejam todos bem-vindos, eu sou Adelton Senna, mas você já sabe, pode me chamar de Dadá, estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs, com notícias do Vasco. E o meu bom dia especial vai para você que não está aguentando de ansiedade pelo grande clássico de amanhã, afinal de contas, amanhã tem Vasco e Flamengo no Maraca às 16 horas. Vamos reviver aqueles bons tempos. Vamos às notícias. Vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje falando mais uma vez sobre o show que a torcida do Vasco deu, esgotando mais uma vez os ingressos para o jogo contra o Internacional em muito pouco tempo. Os ingressos foram colocados à venda hoje por volta das 10 horas da manhã e no meio da tarde já tinham todos os ingressos esgotados. Mais uma vez demonstra a força dessa torcida, o apoio que ela está dando ao clube e mais, o quanto ela não desiste do Vasco. Muito legal essa força, essa galera lotando o Caldeirão. Vai ser mais um dia de muita festa em São Januário e com certeza o Vasco trazendo a vitória para nós torcedores. Aos 35 anos, o Maicon tem contrato válido com o Vasco até dezembro, mas existe um gatilho de renovação automática em caso de permanência do clube na Série A. Com isso, se depender do zagueiro, eu tenho certeza que a permanência em 2024 é dada como certa, porque o Maicon realmente se transformou nos últimos dias, ele quietinho, na dele, se treinando, se adaptando e voltou a jogar o que ele jogava no passado. Então, com isso, a permanência dele pode ser certa agora para 2024, em função desse gatilho. E, obviamente, a torcida está abraçando o Maicon. O Maicon vem fazendo partidas muito boas. E essa contra o Fortaleza, cara, é impecável. Saiu com câimbras, mas jogou o máximo que ele pôde ali. Ficou até o final, quase, faltando 10 minutos. Foi substituído pelo Miranda, mas jogando muita bola, ganhando todas as divididas pelo alto, ganhando as divididas no chão. Realmente, o Maicon nos surpreendeu nos últimos jogos. E esse contra o Fortaleza foi uma partida impecável e aí sim vai consolidar aí o Vasco, com certeza vai permanecer na Série A e com isso o Maicon vai conseguir a sua renovação automática e vai fazer parte do elenco em 2024. Viralizou um vídeo recentemente, agora no jogo de quarta-feira do Vasco, com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes. Ele foi até o camarote onde o Gui estava, né, o Gui Gandra, o nosso Gui. Ele foi lá entregar uma camisa do Fortaleza. Foi um vídeo muito legal, uma cena muito legal. O Gui até brinca com ele, que ele pergunta quanto seria o placar. O Gui fala que seria 2-0 o Vasco, mas que ele iria torcer para o Fortaleza na Sul-Americana. Ele entregou uma camisa do Fortaleza para o Guilherme. Ele falou que segue o Guilherme nas redes sociais, que acha muito legal o que o Vasco fez, essa exposição, né, do Guilherme, até para poder colocar também em debate essa doença que ele tem. Elogiou também o Gabriel Peck pela forma como ele abraçou a causa do Guilherme. Então, muito legal essa ação aí do presidente do Fortaleza, que foi lá, levou uma camisa personalizada para o Guilherme, e o vídeo bombou aí nas redes sociais, porque realmente o moleque é demais, é muito espontâneo, né? Ele falando que o Vasco ia ganhar de 2-0, mas que ele ia torcer para o Fortaleza na Sul-Americana, foi muito legal, pegou o presidente de surpresa, que achou divertidíssimo também a colocação dele. Ficou muito legal esse vídeo, se vocês puderem ver, tá lá na Vasco TV, muito legal de assistir. E o atacante Pablo Verratti, mais uma vez, que foi eleito craque do Brasileirão no mês de setembro, e por ter sido eleito craque do Brasileirão, ele tem o direito de destinar 1 tonelada de alimentos a uma instituição pré-selecionada pelo Instituto Açaí. Ele selecionou uma instituição lá da CDD, lá da Cidade de Deus, a instituição que é o Instituto Arteiros. Então, mais uma vez, uma demonstração de muita responsabilidade social, uma demonstração de preocupação com aquela população ao redor ali do CT. Mais uma vez o Verratti mostrando que ele é um gigante dentro de campo, mas também é um gigante fora dele. Então fez questão de valorizar
a comunidade onde o Vasco treina diariamente, né? Uma percepção muito legal, ele ali ajudando a comunidade, o Vasco ajudando a comunidade. Então vai ser doado 1 tonelada de alimentos lá para o Instituto Arteiros, que fica localizado na Cidade de Deus, graças ao Pablo Verrete, que foi eleito o craque do Brasileirão no mês de setembro. Espero que ele mantenha essa média, que ele volte a ser o craque novamente agora em outubro e que escolha também uma instituição aos arredores, ou ali de São Januário, ou do CT novamente, para poder dar uma moral para a galera que fica aos arredores do Vasco da Gama. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. Tapetinho 2, será que vai rolar? Vocês estão aí por dentro, né? Foi muito debatido lá nas nossas lives lá da Live Raiz, no Almoça Vasco, sobre a questão aí da licitação. Então não adianta a gente aqui ficar falando novamente de licitação, porque é um assunto muito extenso, né? Demanda muita análise. O André é muito bom nisso e tem feito muito bem isso. Então, se você tem curiosidade para saber sobre o que está rolando na licitação, dá uma consultada nas nossas lives do Almoça Vasco ou na Live Raiz. O que eu queria falar com vocês aqui, que é o futuro gestor do Maracanã, ele vai poder, se assim ele desejar, implantar um gramado artificial no Maracanã. O governo afirmou que a gestão do gramado será a responsabilidade do consórcio que vencer a licitação e quem sabe aí pode surgir um tapetinho 2, quem sabe eles optam por um gramado ou totalmente artificial ou misto, e aí por conta dessa preocupação que tem com relação a realização de vários jogos no Maracanã, shows e etc, o estado do gramado quando chega no final da temporada fica deplorável, como nós vimos recentemente aí, que acabaram botando culpa no Vasco, como se o Vasco tivesse sido o culpado de ter estragado o gramado do Maracanã, principalmente depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro que choveu demais. Então o futuro gestor do Maracanã vai poder ter essa opção de usar, se quiser, um gramado sintético. Será que vai usar? Será que a gente vai ter um tapetinho 2 aqui no Rio de Janeiro? Então, vamos aguardar. E para quem gostou, para quem curtiu demais aquela camisa do Léo Jardim, que jogou contra agora o Fortaleza, camisa realmente muito bonita, vai ter venda sim, tá? A capa avisou, já anunciou, vai ter uma edição limitada dessa camisa do goleiro, usada pelo Léo Jardim, já está sendo produzido pela Capa e logo o vascaíno vai poder comprar essa camisa que ficou maravilhosa, a camisa ficou muito bonita realmente, chamou a atenção no jogo contra o Fortaleza. A princípio diziam que não ia ter comercialização e agora já se fala em uma edição limitada dessa camisa, então corra para poder adquirir a camisa tão logo ela saia e dê preferência pela Loja Gigante da Colina Bangu, que é patrocinadora aqui do nosso canal, beleza? Então fique atento, se você curtiu a camisa, se gostou da camisa, fique ligadinho, assim que sair a gente vai anunciar aqui, porque a camisa vai à venda sim. O Paulo Henrique, cara, quem diria, né? Tá com um aproveitamento de 60% nos cruzamentos aí nas últimas 2 partidas que ele atuou. A lateral direito aí teve somado 5 tentativas de cruzamento, 3 ele acertou contra o São Paulo e contra o Fortaleza. Além disso, ele vem jogando, ao meu entender, bem defensivamente. Eu acho que ele deu uma ajeitada ali na lateral. Esse jogo contra o Fortaleza ele jogou muito. Espero que ele repita a dose agora contra o Flamengo. Muito provavelmente ele vai ser o titular. E é aquela mais uma história de redenção, né? A exemplo do Maicon, a exemplo do Zé Gabriel. Paulo Henrique estava escanteado, jogado de lado, sem oportunidade e vem aí nas 2 últimas partidas mostrando que ele tem condições sim de pelo menos nesse elenco de 2023 figurar entre os titulares. E ele tem feito isso e tem feito isso com muita qualidade. Isso, mérito da preparação física, mérito do Emiliano, mérito do Ramon Dias, que tem recuperado jogadores que até então estavam largado, deixado de lado, e a gente tem pelo menos aí 3 exemplos, que é o caso do Zé Gabriel, do Maicon e agora do Paulo Henrique, que vem conquistando o espaço em função desse trabalho que a comissão técnica do Vasco tem feito com esses jogadores.
Agora vamos para uma atualização médica. Como é que está o nosso departamento médico? O Rossi está praticamente descartado para o jogo contra o Flamengo. O atacante sentiu dores no mesmo músculo que afastou ele dos gramados da última vez. Então é certo que ele vai estar fora desse jogo. O Marlon Gomes também preocupa para o Clássico, mas a sua presença não está descartada ainda. Então pode ser que o Marlon apareça. Ele ainda será avaliado para saber se terá condições ou não de atuar no domingo. E o Maicon, que sentiu câimbras, somente, nada além de câimbras, ele não será problema para enfrentar o rival. Então, essa é uma atualização do nosso departamento médico. O Capasso continua ainda na fase de transição. O Gabriel já deve ser relacionado provavelmente contra o Flamengo, mas esses três que vieram do jogo contra o Fortaleza, o Rossi, o Marlon e o Maicon, o Rossi fora, o Marlon ainda vai ser avaliado e o Maicon está garantido para o jogo de domingo, que a gente vai ver se o Ramon vai optar pela volta do Medel, que deve ser a mais provável, ou vai colocar o Maicon para começar o jogo, já que tem o Pedro que é alto, tem o Bruno Henrique que é alto, então vamos ver o que o Ramon vai preparar para o jogo de domingo. Cara, todos os jogadores que fazem parte do elenco aí já tiveram uma respectiva melhor e conseguiram deslanchar nesse campeonato, né? Quarta-feira foi a vez do Payet, que inclusive fez um gol, jogou muito bem, deve aí fazer a sua estreia no Maracanã. E o próximo? Será que o próximo vai ser o Orediano? Será que vão conseguir recuperar o Orediano a tempo e desse campeonato ainda ele conseguir mostrar o seu futebol? Eu estaria feliz se isso acontecesse, porque o investimento que o Vasco fez nesse jogador foi muito alto, né? Foi motivo até de muitas críticas ao Paulo Brax, porque foi um jogador que o Vasco pagou a peso de ouro para trazer. Então, está preparado fisicamente, a gente vê claramente uma diferença física, o jogador melhorou demais o seu porte atlético, né? Pegando mais corpo, tendo mais vigor físico. Agora a gente precisa ver ele jogando para ver se ele realmente é aquilo tudo que falaram que ele era, e eu tenho certeza, já demonstrou que tem habilidade, então acho que no momento certo o Ramon vai colocar ele em campo para ele poder desenvolver e mostrar o seu futebol. Então vamos acreditar que, a exemplo do que aconteceu com vários outros jogadores, e o mais recente agora o Payet, que o Orellano tenha a sua oportunidade e que possa mostrar realmente a que veio para o Vasco da Gama. E os números não mentem, né, cara? O Praxedes, ele é o líder do Vasco em desarmes desde a sua estreia. Ele já fez 11 jogos pelo Vasco, fez um gol, teve uma assistência, 21 desarmes, 60 bolas recuperadas, 8 faltas cometidas, 14 sofridas, 56% dos duelos ganhos e 84% de acerto nos passes. A nota dele no SofaScore é de 6,83. Às vezes a gente não analisa o todo, só vê uma jogada ou outra, um momento ou outro do jogo. Ele às vezes me passa muito ser um cara disperso, mas às vezes você vê uma fotografia da estatística do jogador e aí você vê o quanto o jogador é útil para o clube ou útil para o time. E o Praxedes é um exemplo desse. Quer dizer, eu não sabia que ele era o líder de desarmes do time. Então, isso no dia a dia, às vezes no jogo após jogo, você não consegue ver. Aí quando você reúne um número como esse, de 11 jogos, e você começa a estratificar essas estatísticas, você vê o quanto ele é importante para o time. E às vezes você se pega apenas uma característica ou outra e acha que o jogador não serve, mas para isso você tem o scout, para isso você tem a comissão técnica trabalhando e vendo a performance de cada jogador. O Praxedes realmente me surpreendeu quando eu vi essa notícia de que ele era o líder de desarmes desde a sua estreia do time do Vasco. Parabéns ao Praxedes, vamos ver se ele continua aí mostrando um bom futebol e o Vasco, quem sabe, vai realizar a compra ao final do campeonato. E o Emiliano Dias fez mais uma postagem legal, né? Ele botou lá que é orgulho de trabalhar com esse grupo. Ele está sempre postando coisas relativas ao Vasco, sempre incentivando os jogadores. Realmente o Emiliano tem uma dobradinha muito legal com seu pai, né? Aquela coisa da modernidade do Emiliano com a experiência do Ramon. Eu acho que é um conjunto muito legal que vem dando muito certo. É muito bom ver os dois na beira do gramado, conversando com os jogadores, conversando entre si, se abraçando e depois vibrando com os jogadores e mostrando o orgulho de trabalhar com esse grupo. Então, o Emiliano dá de sobras pinta de que, quem sabe, no futuro, o pai dele vira um gerente de futebol e ele, quem sabe, aí pode ser o nosso treinador.
O Vasco está caminhando tudo para isso e eu tenho certeza que a torcida iria abraçar isso, com certeza, Ramon de manager e ele de treinador de campo. Galera, agora é oficial, tá? O dirigente do Atlético Tucumã e do Lille confirmaram o pagamento por parte do Vasco das parcelas atrasadas por Capasso e Léo Jardim, respectivamente. Estava aí em dúvida se o Vasco já havia feito os pagamentos, agora é oficial, o Vasco já pagou ao Tucumã e o Lille, então, por enquanto, tudo em dia. E olha que número interessante, o Vasco tem um aproveitamento de 76% em casa desde a estreia do Ramon Dias. O Ramon, que se você se lembra, ele sempre bateu na treca de que o Vasco deveria jogar no seu estádio, que o Vasco deveria jogar com a sua torcida quando a gente estava sem torcida. E aí os números agora mostram o quanto ele tinha razão. O Vasco, depois que o Ramon assumiu, em São Januário passou a ter 76% de aproveitamento, isso porque perdeu um jogo lá no início contra o Atlético Paranaense, teve esse empate agora contra o São Paulo, aí deu uma derrubada nesse percentual, mas mesmo assim é um índice muito bom a considerar, comparando ele, por exemplo, com o primeiro turno. Então, parabéns mais uma vez ao Ramon pela insistência, e ele sabia o que estava dizendo quando ele insistia que tínhamos que jogar em São Januário, e principalmente com o apoio da nossa torcida. Olha que coisa interessante, o Payet, cara, ele vem superando aí a barreira do idioma e ele recebe elogios de muita gente no Vasco da Gama. Eu já falei aqui que uma cena que chamou a atenção dele quando fez o gol, saiu correndo em direção ao Alex Teixeira, e aí hoje o GE botou uma matéria explicando mais ou menos o que está acontecendo nos bastidores, e um dos motivos dele ter corrido até o Alex é exatamente essa moral com o Alex está funcionando meio que um intérprete do Payet, junto aos outros jogadores, porque o Alex tem uma vivência internacional, então arranha o inglês, assim como o Michael. Então esses dois jogadores têm sido ali os tradutores do Payet, têm colocado o Payet para conversar com os jogadores, se entenderem entre eles. Inclusive agora o Praxedes estava cobrando o Pix da assistência para o gol do Payet, foi o Alex que fez a tradução, o Payet meio que fingiu que não entendeu, mas assim, é mais ou menos isso que está acontecendo. O Alex tem realmente feito um trabalho muito legal de apoiar o Payet nesse primeiro momento, e aí obviamente o Payet deve ter feito aquele gesto de reciprocidade, foi lá, correu para cima do companheiro, deu um forte abraço nele para agradecer esse apoio que o Alex tem dado ele nos bastidores. E o Vasco é o 5º colocado no retorno do Campeonato Brasileiro. Olha que número interessante, né? O Vasco ele fica atrás apenas do Bragantino, que tem 17 pontos aí no retorno, são 8 jogos nesse retorno. O Atlético Mineiro com 16, o Fortaleza também com 16. O time da Gávea aparece com 15 pontos, com 63% de aproveitamento, e em 5º colocado vem o Vasco com 58% de aproveitamento e 14 pontos conquistados em 8 partidas. Foram 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nesses últimos 8 jogos. Então, no segundo turno, o Vasco está em 5º lugar, coladinho ali no G4, né? Coladinho ali no Flamengo, que tem 15 pontos. Então, muito legal a gente ver isso, porque mostra exatamente essa evolução do Vasco no momento crucial e importante do campeonato, que é a reta final, onde vai começar a funilar, e esse crescimento do Vasco, essa ascensão do Vasco está vindo na hora certa. E os números provam isso, que no segundo turno o Vasco está em 5º lugar. Muito bom, e que continue assim até o final do campeonato. Bom, galera, esse foi mais um Bom Dia Cast. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam animados para o jogo de amanhã e espero que vocês se inscrevam no canal. Até o final do mês, a gente vai sortear uma camisa oficial para quem for membro do canal. A partir de R$ 1,99, você se torna membro do canal e pode concorrer a essa camisa oficial, um oferecimento da loja Gigante da Colina de Bangu. Então, não perca tempo, torne-se membro a partir de R$ 1,99. Amanhã estaremos de volta no grande dia de Vasco e Flamengo, diretamente aqui dos nossos estúdios, para passar todas as informações para você. Valeu, obrigado e até amanhã.